Bem-vindos ao canal de tecnologia, RGB da FPS. Se você gosta desse tipo de vídeo, chega dando seu like e se inscreva no canal. Espero que gostem do vídeo. Você quer que seus gadgets sejam mais rápidos? E se o seu telefone puder reduzir o tempo necessário para concluir tarefas ou se o seu computador puder computar muito mais rápido? A maioria de nós sabe, mas com o estado da tecnologia atual, a verdade é que eles provavelmente ficarão muito mais rápidos do que são. Na última década e meia, a taxa de clock dos núcleos de processador único estagnou em alguns gigahertz e está ficando mais difícil ultrapassar os limites da famosa lei de Moore. No entanto, uma nova invenção da IBM pode mudar tudo isso. O que são circuitos ópticos, como funcionam e como tornarão seus dispositivos mais rápidos? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no novo circuito óptico que supera todas as CPUs conhecidas pelos humanos. O que seu cérebro e um computador têm em comum? Nada realmente, no entanto, existem semelhanças em como os dois funcionam. Por exemplo, seu cérebro contém cerca de 100 bilhões de células chamadas neurônios, os minúsculos interruptores que permitem que você pense e se lembre de coisas. No caso dos computadores, eles contêm bilhões de células cerebrais em miniatura. As células cerebrais são conhecidas como transistores e são feitas de silício, um elemento químico comumente encontrado na areia. Mas como funciona um transistor? Dependendo de como você olha para ele e quanta experiência você tem em tecnologia, um transistor é simples ou complexo. Um transistor é um componente eletrônico em miniatura que pode fazer dois trabalhos diferentes. Pode funcionar como um amplificador ou um interruptor. Quando funciona como um amplificador, leva uma pequena corrente elétrica em uma extremidade, uma corrente de entrada, e produz uma corrente elétrica muito maior e uma corrente de saída na outra. Em outras palavras, funciona como um reforço de corrente. Você sabia que os aparelhos auditivos estavam entre os primeiros usos dos transistores? Um aparelho auditivo possui um minúsculo microfone interno que capta os sons do mundo ao seu redor e os transforma em correntes elétricas flutuantes. Eles são alimentados em um transistor que os aumenta e alimenta um pequeno alto-falante, para que você possa ouvir uma versão muito mais alta dos sons ao seu redor. Os transistores também podem funcionar como interruptores. Uma pequena corrente elétrica fluindo por uma parte de um transistor pode fazer uma corrente muito maior fluir por outra parte dele. Ou você pode dizer que a corrente pequena liga a maior. É basicamente assim que todos os chips de computador funcionam. Por exemplo, um chip de memória contém centenas de milhões ou mesmo bilhões de transistores que podem ser ligados ou desligados individualmente. Como cada transistor pode estar em dois estados distintos, ele pode armazenar dois números diferentes, 0 e 1. Ao empilhar bilhões de transistores em um chip, ele pode manter bilhões de zeros e uns e quase a mesma quantidade de números, letras ou caracteres comuns. Transistores são feitos de silício, que normalmente não conduz eletricidade. O silício é um semicondutor, o que significa que não é realmente um condutor nem um isolante. Mas como os transistores funcionam dentro, digamos, do seu computador? Você pode colocar alguns interruptores de transistor juntos para fazer algo chamado porta lógica, que compara várias correntes de entrada e fornece saídas diferentes. As portas lógicas permitem que os computadores tomem decisões diretas usando uma técnica matemática chamada álgebra booleana. A menos que você esteja interessado em projetar seu próprio computador, a explicação não pode ser mais simples do que isso. No entanto, há um problema com os transistores. A maioria das pessoas já ouviu falar da lei de Moore, um axioma de Gordon Moore, um dos cofundadores da Intel. A lei sugere que os dispositivos eletrônicos dobrem em velocidade e capacidade a cada 2 anos. E, de fato, todos os anos, as empresas de tecnologia apresentam aparelhos mais novos, mais rápidos, mais inteligentes e melhores. No entanto, podemos continuar reduzindo o tamanho dos transistores indefinidamente?
Atualmente, empresas como a Intel estão produzindo em massa transistores de 14 nanômetros de diâmetro, ou apenas 14 vezes mais largos do que as moléculas de DNA. Essa façanha se deve ao silício, do qual são feitos os transistores. O tamanho atômico do silício é de cerca de 0,2 nanômetros. Os transistores de hoje têm cerca de 70 átomos de silício de largura, então a possibilidade de torná-los ainda menores está encolhendo. A verdade inegável é que estamos chegando muito perto do limite de quão pequeno podemos fazer um transistor. Então, como podemos continuar a obter mais desempenho de nossos gadgets? É aqui que entram os circuitos ópticos. Uma equipe de pesquisa internacional liderada pela IBM e pela Skoltech criou um switch óptico altamente eficiente em termos de energia que poderia substituir os transistores eletrônicos em uma nova geração de computadores, manipulando fótons em vez de elétrons. Além da economia direta de energia, o switch não requer resfriamento e é rápido. Com 100 trilhões de operações por segundo, é entre 100 e 1, 0 vezes mais rápido do que os transistores comerciais de primeira linha de hoje. A maioria dos transistores elétricos modernos consome dezenas de vezes mais energia para comutar, e os que usam elétrons individuais para obter eficiências comparáveis são muito mais lentos. Além dos problemas de desempenho, os transistores eletrônicos de economia de energia concorrentes também tendem a exigir equipamentos de resfriamento volumosos, que consomem energia e influenciam os custos operacionais. O novo switch funciona convenientemente em temperatura ambiente e contorna todos esses problemas. Além de sua função principal semelhante a um transistor, o switch pode atuar como um componente que liga os dispositivos, transportando dados entre eles na forma de sinais ópticos. Ele também pode servir como um amplificador, aumentando a intensidade de um feixe de laser recebido por um fator de até 23,0. Então, como funciona um transistor óptico? O dispositivo depende de dois lasers para definir seu estado como 0 ou 1 e alternar entre eles. Um feixe de laser de controle muito fraco é usado para ligar ou desligar outro feixe de laser mais brilhante. Leva apenas alguns fótons no feixe de controle, e é por isso que o dispositivo é tão eficiente. A comutação ocorre dentro de uma microcavidade, que é um polímero semicondutor orgânico de 35 metros de espessura entre estruturas inorgânicas altamente reflexivas. A microcavidade é construída de forma a manter a entrada de luz aprisionada pelo maior tempo possível para favorecer seu acoplamento com o material da cavidade. Quando os fótons se acoplam fortemente a pares de buracos de elétrons ou excitons ligados no material das cavidades, isso dá origem a polaritons de excitons de vida curta, uma espécie de quase-partículas no centro da operação do interruptor. Quando o laser da bomba, ou seja, o mais brilhante dos dois, brilha no interruptor, isso cria milhares de quase-partículas idênticas no local exato, formando o chamado condensado de Bose-Einstein, que codifica os estados lógicos 0 e 1 do dispositivo. Para alternar entre os dois níveis do dispositivo, a equipe de pesquisa usou um pulso de laser de controle, semeando o condensado pouco antes da chegada do pulso de laser da bomba. Como resultado, estimula a conversão de energia do laser da bomba, aumentando o número de quase-partículas no condensado. A grande quantidade de partículas lá dentro corresponde a um estado do dispositivo. Os pesquisadores usaram vários ajustes para garantir baixo consumo de energia. Primeiro, a comutação eficiente foi auxiliada pelas vibrações das moléculas dos polímeros semicondutores. O truque era combinar a lacuna de energia entre os estados bombeados e o estado condensado com a energia de uma vibração molecular específica no polímero. Em segundo lugar, a equipe conseguiu encontrar o comprimento de onda ideal para ajustar seu laser e implementou um novo esquema de medição que permite a detecção de condensado de disparo único. Em terceiro lugar, o laser de controle semeando o condensado e seu esquema de detecção foram combinados de forma a suprimir o ruído da emissão de fundo do dispositivo.
Essas medidas maximizavam a relação sinal-ruído do aparelho e evitavam que um excesso de energia fosse absorvido pela microcavidade, que serviria apenas para aquecê-la por meio de vibrações moleculares. Um desafio que a equipe enfrentou foi a capacidade do silício de absorver a luz visível. Embora seja necessário para capturar a luz solar em painéis solares, isso não é bom para um guia de ondas onde a absorção de luz significa perda de sinal. Para lidar com a questão da absorção, os pesquisadores optaram por nanoestruturas chamadas grades de alto contraste. Essa grade consiste em postes do tamanho de nanômetros alinhados para formar uma cerca que evita que a luz escape. Os postes têm 150 nanômetros de diâmetro, e um espaçador que a luz que passa por eles interfere destrutivamente com a luz que passa entre eles. Ainda há algum trabalho pela frente da equipe para diminuir o consumo geral de energia do dispositivo, que atualmente é dominado pelo laser da bomba que mantém o interruptor ligado. Uma rota para esse objetivo pode ser materiais supercristais de perovskita que eles estão explorando com colaboradores. Eles provaram ser excelentes candidatos devido ao seu forte acoplamento de matéria leve, que por sua vez leva a uma poderosa resposta quântica coletiva na forma de fluorescência supérflua. Vamos ouvir o que você acha do novo circuito óptico na seção de comentários abaixo.